Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, com reapresentação às 10 da noite pela Rádio Cultura AM de Dois Córregos, no interior paulista. Aqui pela próxima hora a gente quer você por aí, curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Interaja também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos convidados de hoje, os nossos entrevistados. 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, vamos apresentar aqui então os nossos convidados desta edição de terça-feira do programa Gente que Fala, que vão analisar os temas por aqui propostos. Eu começo com o José Roberto Cunha. Ele é economista, administrador, mestre em relações internacionais, doutor em administração pela Universidade de São Paulo. José Roberto, bem-vindo, como está? Tudo bem? Bem, bom dia a todos. Obrigado pela presença, pela colaboração aqui com a gente. Eu também vou apresentar a Meiling Leone, ela é advogada, pedagoga, avaliadora dos Sinais MEC, coordenadora de pós-graduação do G7 Jurídico e também da Escola Superior da Advocacia em São Vicente. Além disso, é mestre e doutora em Direito Internacional e linha de pesquisa em Educação. Tudo bem, Meiling? Como é que você está? Olá, pessoal, tudo bom? Boa tarde. Prazer estar aqui com todos vocês. Obrigado pela presença. Eu apresento também a Thalita Massi. Ela é empresária, palestrante, sócia e conselheira da MMP Materiais Pedagógicos. Tudo bem, Thalita? Boa tarde, é um prazer estar com vocês. E também na nossa conexão aqui para o nosso programa Gente que Fala de hoje, o Christian Coelho, consultor em gestão educacional. Ele é CEO do grupo Rabbit. Tudo bem, Christian? Como é que tá? Estou bem, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pela presença mais uma vez com a gente, Christian. Vamos lá, 12:01 agora, a gente vai para o nosso primeiro assunto do programa Gente que Fala de hoje. São Paulo enfrenta hoje uma greve conjunta de metroviários, ferroviários, professores, funcionários da Fundação Casa e da Sabesp contra os planos de privatização dos serviços públicos estaduais e também por reivindicações específicas de cada categoria. O Sindicato dos Professores, por exemplo, protesta contra uma proposta de emenda à Constituição do governo do Estado que pode reduzir os investimentos da educação básica em 2024 de 30% para 25% da receita de impostos. Isso significa uma redução de 9 bilhões 660 milhões de reais na educação. Christian, eu começo com você a respeito desse tema, sua análise sobre essa proposta do governo do Estado. O governador Tarcísio, para essa proposta, ele alega que a saúde tem aumentado os gastos aí nos últimos tempos, nos últimos anos. Então, a ideia é fazer com que esse 5% de redução possa ser usado tanto para a educação ou, na necessidade, para a saúde. Como é que você avalia a proposta deste tipo, pensando aqui no nosso tema na educação? Vamos lá, a questão é a seguinte, é óbvio, né, que quando você reduz o investimento, a tendência natural, se você fizer uma conta básica, é reduzir também qualidade, reduzir a qualidade do trabalho. Porém, o que eu acho que tem que ser levado em consideração, principalmente, é como trabalhar essa verba. Que o grande problema da educação, de uma forma geral, eu não acho que seja o investimento, e sim como ele é utilizado. Então, existem projetos que, por exemplo, como eu sou a favor de voucher educacional, que funcionam em alguns lugares fora do país, que de repente podem reduzir esse custo com uma performance, com uma qualidade superior. Então, o que a gente tem que analisar é óbvio, né? Então, a conta de soma e de divisão. Né? Se você investe menos, você tem menos retorno. Mas não é só isso. Eu acho que tem que pensar como utilizar essa verba. Dá para utilizar
se bem utilizada, eu acho que pode ser reduzida sim. Para ouvir a Meiling a respeito desse tema, Meiling, como é que você analisa essa proposta do governo de São Paulo de reduzir a parte destinada à educação, o percentual, na verdade, que é definido pela própria Constituição, né? Esse tema não é um tema novo, né? E a gente não tem aqui uma receita milagrosa. Mas eu concordo muito com o Christian. Essa questão dos vouchers, eu também venho de educação privada, né? Trabalho aí nessa área e a gente acaba tendo uma visão diferenciada, porque às vezes a gente vê os números que são investidos e a gente não vê efetivamente o resultado desses números, né? E às vezes a gente faz uma analogia ali, poxa, será que esses valores, se a gente fizesse uma gestão da mesma forma ou parecida como a gente faz na esfera privada, isso não teria uns resultados melhores? É claro que aqui a gente não tem uma resposta certa, uma bola de cristal para dizer como seria, mas eu concordo, sim, eu acho que existam, com certeza, outros meios para que se possa otimizar esses custos, né, esses valores que são demandados aí para a educação, para a saúde, que sim, já são previstos constitucionalmente, mas eu digo que nem vai para além, né? Não só os valores que são separados e destinados à área da educação, mas sim como esses valores são trabalhados, né? Como eles são geridos, e aí eu adorei a fala primeira aqui do Christian, que realmente os vouchers seria uma alternativa. A gente não quer dizer que seja a solução, mas assim, existem outras alternativas que eu acho que poderiam sim ser pensadas. O desafio é sempre, né, Meling, a qualidade dos gastos, né? Você pode aumentar o quanto for também. Se a qualidade dos gastos, ou seja, a forma, né, de se usar o dinheiro não for bem feita, com competência, com foco, a gente não vai avançar no que precisa, né? Exatamente. E assim, e claro que isso não é algo que se restringe apenas à educação, né? Quando a gente fala aqui de políticas públicas e de gastos públicos, isso, infelizmente, a gente tem um cenário aqui no Brasil que é bastante complicado, e no estado de São Paulo também, como é um reflexo do nosso Brasil inteiro. Mas a gente chega sempre em situações muito periclitantes e caóticas, porque daí quando se tem a paralisação, no final das contas, quem acaba sofrendo é quem está ali na ponta, né? E a gente sabe que todos os nossos alunos aqui da rede pública acabam sofrendo imensamente com isso. Então, eu acho que a principal questão, sim, é de política pública e de se pensar em como fazer para que se possa utilizar da melhor forma, da forma mais eficiente possível, esses valores que são destinados, no caso que a gente está falando aqui, à educação. José Roberto, sua avaliação sobre esse primeiro tema, quantidade de dinheiro e qualidade do uso desse dinheiro em relação à educação, como é que você avalia tudo isso? Eu entendo que a proposta do governador Tarcísio, ela vai de encontro à necessidade que todos os governadores têm de tornar o orçamento, que seria como a renda da família, né, mais flexível. Porque o governo não pode direcionar recursos para onde ele gostaria, ou infraestrutura, ou saúde, ou educação, em quaisquer quantidades, percentuais. É óbvio que todo governador gostaria de divulgar, olha, eu gasto 50% do orçamento em educação. E toda a família gostaria, fazendo uma analogia, né? Os pais podiam falar, nós gastamos 50% com inglês, e matemática, com escola particular, esportes e assim por diante. Então, eu entendo que, como já foi dito, e muito bem dito anteriormente, a questão não é só a quantidade, a questão é a qualidade do gasto, é a eficiência do gasto. Eu vou dar um exemplo concreto, para não ficar apenas na parte mais teórica, vamos dizer assim. Em vários países do mundo, o diretor de escola pública não é o melhor professor em geral. Não é indicado pelo governador, ou pelo prefeito, ou pelos vereadores, ou pela Assembleia, o que é natural, não tem nada de ilegal nisso. Ele é indicado pela comunidade ao entorno daquela escola. E muitas vezes, um empresário de grande sucesso se aposenta e ele quer dar uma outra contribuição para a sociedade, além dos empregos, da produção que ele gerou. E ele ocupa a função de gestor daquela escola. Talvez essa simples informação
possa ser muito útil, porque os que estão, as outras empresas, as outras pessoas que estão no entorno daquele bairro, daquela localidade, daquela região, podem falar, bom, agora tem uma pessoa mais profissional para direcionar os recursos. Não quer dizer que os diretores não sejam competentes, não é isso. É que nem sempre, e isso é natural, ou o diretor indicado, ou o melhor professor, vai ser diretor da escola. E as características de um bom gestor público, aqui nós temos empresário, né? Empresários em geral, é diferente de ser um bom gestor que usa uma determinada pedagogia, uma tecnologia, assim por diante. Então, eu acho que o governador está fazendo uma proposta assim, caso seja necessário usar para a saúde, eu poderia usar 5% dos 30%. Bom, mas isso não quer dizer que ele não vai aplicar esse 5% na educação, se for possível. Essa é a minha interpretação. A qualidade, como já foi dito, quantidade não é suficiente, a qualidade talvez seja mais importante. Zé Roberto, em termos de educação, o atraso, educação pública, evidentemente, o atraso sempre é muito grande, e quando a gente tem muitas coisas a serem feitas em relação a uma determinada área, é preciso, claro, eleger a prioridade. O que é a prioridade? É o salário de professor, é a qualidade da estrutura da escola, é material, enfim, o que colocar em primeiro lugar? Não é aí que os políticos se perdem, o poder público se perde na hora de estabelecer exatamente o que precisa ser feito primeiro e elaborar um projeto, evidentemente, de metas, né, a serem cumpridas até o atingimento de um objetivo. Mauro, eu gostei muito da sua pergunta e vou explicar por quê. Uma das minhas paixões é estudar a economia e a educação em outros países do mundo, principalmente na Ásia, que é um sucesso nos últimos 30, 40, 50 anos. Começando com o Japão, que foi o primeiro país asiático a elevar o nível da sua educação, né, para poder desenvolver. Depois vieram os chamados tigres asiáticos, no mesmo padrão, que é a Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, Singapura. Depois os chamados gatos asiáticos, né, Tailândia, Filipinas, Malásia, e agora, recentemente, o dragão asiático, que é a China. Todos adotaram uma posição política que o mais importante não é só, tudo é importante, salário, computador na sala de aula, melhoria da infraestrutura da escola, funcionários bem pagos, não só os professores, é que a educação seja prioridade para o país. E isso reflete, basicamente, no respeito ao professor. O professor tem que ser tão respeitado quanto um atleta do futebol, quanto um atleta olímpico, quanto um cantor, ou quanto alguém que participa do Big Brother, né? Que às vezes recebe mais atenção, consideração do que o professor. Então, na medida em que a educação se tornar prioridade, as políticas públicas vão convergir nesse sentido, de dar maior eficiência ao gasto na educação, melhorar a qualificação dos professores, melhorar as pedagogias. Nós temos aqui profissionais especializados em diversas pedagogias. Será que numa escola pública são utilizadas diversas metodologias para que os estudantes possam ser enriquecidos no seu futuro como cidadão, não só como profissional para o mercado? Então, a prioridade tem que ser a educação. E a minha opinião, bem objetiva, nem políticos, nem a sociedade como um todo considera a educação importante como prioridade número 1 do Brasil. Thalita, muita coisa importante disse aqui o Zé Roberto. Quero pegar um ponto específico, que é essa coisa do respeito ao professor, para a sua análise, né? Isso se perdeu no tempo. Houve uma época em que o professor era o grande ídolo do aluno dentro da sala de aula. Isso não acontece mais, por diversas razões, essas questões que dispersam também o aluno. O celular, enfim, tem muitas coisas aí atrapalhando esse meio de caminho, né? Como, não digo retornar ao que era, mas como atingir esse objetivo do respeito ao professor dentro da sala de aula? Eu vejo como um trabalho de base muito grande, não só da parte com as crianças, mas da questão também com os professores. A forma que hoje as faculdades até de pedagogia vêm formando os profissionais, algumas coisas se perderam, na forma também da conduta do professor e no dia a dia nas relações entre as famílias. Então, isso nós vemos na TV, em todo momento há ingerências sobre a não importância de um profissional como professor.
seja com brincadeiras, o salário é pequeno, e isso e aquilo, e professor fez tal coisa com o aluno. Então, de uns tempos para cá, a gente tem visto uma mídia também negativa, não enaltecendo o professor por si, na sua formação. Muitas vezes, hoje os alunos questionam, porque hoje nós temos internet. Há 20 anos atrás, não tinha. Então, o que o professor falava em sala de aula era lei. Hoje, nessa geração, eles questionam tudo. Se o professor falar A e eles olham que é B, eles não vão respeitar o professor. E a metodologia de sala de aula, ela também está ultrapassada. Então, não adianta eu trabalhar com uma geração de um estilo, de uma forma 20 anos atrás. Tudo evoluiu com os anos, mas a educação não. É lousa, giz, aquela mesma forma de se trabalhar com pessoas totalmente diferentes numa geração. Então, eu hoje, como empresária da área da educação, trabalhando com materiais concretos, eu sinto hoje na prática essa dor de mostrar uma nova mentalidade, de explicar exatamente esse contexto, Mauro, essa diferença das gerações, como eu preciso me comunicar, como que o cérebro aprende, como fazer algo diferente para que a gente desperte a atenção e, consequentemente, o que eu respeito entre aluno e professor na sala de aula no dia a dia. Muito bem, a gente segue agora aqui para mais um tema dessa edição do programa Gente que Fala, de terça-feira, pela Altvia TV da internet, pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube, e também pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no interior paulista. Olha, gente, não há quem discorde de que o sistema educacional brasileiro precisa, de fato, evoluir. Só que essa adaptação aos novos tempos não passa apenas pelo uso de tecnologia e de melhoria dos salários dos professores. A gente acabou de destacar isso também no tema anterior. Para os especialistas, é preciso olhar para o mundo e incluir inúmeros conteúdos aos estudantes, que vão do estímulo de cursos técnicos à introdução de temas como agronegócio e economia, passando também pela ampliação do aprendizado de idiomas e o intercâmbio de conhecimentos com escolas de outros países. José Roberto, vamos pegar por esse finalzinho da nossa nota aqui, por exemplo, aprendizado de idiomas, né? Vamos considerar a internacionalização da economia brasileira e a necessidade de olhar para o que é básico, ou seja, o inglês, né? Isso não tem nem o que discutir, mas também o espanhol e outros idiomas, o mandarim, etc. Bem, você colocou essa questão do idioma, para mim, deveria ser uma prioridade, a começar pelo português. Assim, Aprender bem o português. sem dúvida alguma. Agora, o inglês é fundamental, é um ferramental para o mercado de trabalho. As comunidades carentes, que têm escolas que talvez não tenham professores tão qualificados por questões normais, né, de salários e assim por diante, se um aluno aprender inglês, ele pode entrar num mercado chamado economia criativa, que é a utilização de games, a utilização de sites, de redes sociais, para atuar não apenas no chat, assim, mas para atuar agora com a inteligência artificial, que vai ser uma revolução. Tudo bem, se eu uso em português, mas se ele tiver o inglês, é básico para que ele possa ter uma melhoria no mercado de trabalho. Então, de forma objetiva, eu acredito que a prioridade, como você já mencionou na parte anterior, a prioridade para mim na educação seria a matemática, o português primeiro. Sem português não vai entender comunicação, relações humanas. Assim. A Por quê? Matemática é ensino racional, do lógico. A Ásia inteira está estudando matemática numa carga de vários dias por semana. No Brasil, não. Né? Reduz o número de aulas de matemática. E terceiro, o inglês. Veja que, para terminar, para concluir, veja que interessante. O aluno estuda inglês hoje em dia, né? Algumas escolas até têm 2 idiomas, dependendo da cultura da escola, até entrar na faculdade. Ele faz exame de inglês para entrar na faculdade. Depois, na faculdade, ele não estuda mais. Ora, eu tive a oportunidade de ser professor na China, e lá todos os alunos de faculdade, em Beijing, uma faculdade, uma universidade tradicional, todos os alunos têm que estudar, no mínimo, 2 idiomas. Por quê? Porque se a China está se internacionalizando, se ela está se relacionando com o mundo, ou o mundo aprende mandarim, que é algo mais complexo, ou eles aprendem chinês, inglês, espanhol, francês. E eu não falo mandarim. Então, eu dei aula em algumas turmas de inglês, em inglês e outras em espanhol.
Os nossos alunos precisam desses 3 pilares básicos, na minha opinião. Lógico, eu aceito que os pedagogos, os especialistas em educação digam, bom, mas história é importante. Eu sou apaixonado por história, mas eu acho mais importante o aluno saber bem regra de 3 para sua vida profissional do que o nome das 3 pirâmides do Egito, que elas são maravilhosas, é um show, mas não é tão importante, já que você tem que ter prioridade. A carga horária é meio período, não é período integral e assim por diante. Então, português, matemática e inglês. O inglês é fundamental para que o Brasil possa se inserir melhor no mercado global. Se você for olhar para o mundo dos negócios, né, nesse sentido, com a economia globalizada, com o comércio internacional, sem dúvida que a comunicação, em primeiro lugar, e a matemática para o desenvolvimento das relações comerciais, né? Agora, no sentido do aprendizado dos idiomas, um intercâmbio, né, entre as universidades brasileiras e as internacionais também poderiam ajudar bastante, levando o nosso aluno para fora, trazendo o aluno de fora para cá e fazendo toda essa comunicação virar, né, em diversos idiomas. Muito importante. Eu posso dar um exemplo concreto. Sou professor na FAAP, na área de Economia e Relações Internacionais. A FAAP tem uma escola privada, né? Mas a USP também tem, a Unesp também tem no interior do estado, um intercâmbio com mais de 100 universidades do mundo, em que o aluno pode passar um semestre estudando numa determinada universidade. Lógico que ele tem que ter um nível de renda, mas também existem bolsas de estudo para os alunos, por exemplo, que são excelentes no idioma ou em esportes, e principalmente trazer alunos de fora para cá. Então, a FAAP, semestralmente, tem um grupo de alunos que não é só de país desenvolvido, tem franceses, americanos, da Ásia, Tailândia, da África, ou seja, convivendo dentro da escola com os nossos estudantes. E aí, o aprendizado de idioma é importante para você se comunicar com eles num determinado momento, porque as aulas não são em português, né? São em inglês ou espanhol e assim por diante. Eu acho fundamental. Ô, Mauro, posso Sim. falar uma questão? Vai lá, Cristiano. Vamos pensar, são 2 coisas em cima do que o José Roberto está dizendo, que nós temos que chamar atenção. Primeiro, ter pé no chão. As crianças mal sabem ler, se formam e mal sabem ler. Então, eu vejo, óbvio que é interessante, tem aula socioemocional, um monte de coisa, mas assim, eu acho que tem que concentrar no feijão com arroz, que é o matemática, o português, as ciências e o inglês. O inglês, diga-se de passagem, quando que a criança aprende, tem maior facilidade em aprendizado de um segundo idioma, com a mesma matriz fonética? Na educação infantil. Então, eu acho que é imprescindível ter um programa bilíngue diário. Então, uma criança vai aprender com uma velocidade gigantesca o segundo idioma se ela tiver, uma vez por dia, 30 minutos de inglês, desde a educação infantil. Então, a gente tem que voltar, tem que tomar muito cuidado, que é o novo ensino médio. Óbvio que tem muita coisa moderna, extremamente interessante, novas metodologias. Então, pega uma nova metodologia que eu vi em Portugal, que eu vi não sei aonde e tal. Vamos trazer para o planeta Terra, para o planeta Brasil, que é o básico. A criança tem que aprender a ler, aprender a escrever e aprender a somar, e depois um segundo idioma eu acho extremamente interessante. Então, vamos começar do começo. E a outra questão é, se numa escola privada o aluno não vai bem e a mãe está insatisfeita, o aluno está insatisfeito, o aluno sai da escola e a professora perde o emprego. É assim que funciona. Na escola pública isso não acontece. O que eu acho que tem? Quem é que dá o aval da qualidade? Existem algumas provas, mas eu acho que é muito rarefeito isso. Eu acho que o processo de desenvolvimento de qualquer empresa, e na área de educação, isso é para qualquer uma, também eu acho que é mais importante ainda, primeiro, capacitação continuada, número 1. Número 2, gestão de sala de aula. Gestão de sala de aula. Então, os líderes, coordenação, tem que estar em sala de aula para acompanhar o processo de ensino-aprendizagem do aluno. E depois, análise de desempenho. Quem está indo bem, muito bem. Quem não está indo bem, tem que ser revisto isso.
Essa é a tríade base da educação. Sem isso, você pode colocar investimento que você quiser. Você pode dar aula de socioemocional, dar aula de mandarim, de o que quer que seja, mas é o básico. A gente não está fazendo o básico. Thalita, a gente falou até aqui, e no primeiro tópico, né, sobre a questão do dinheiro, do investimento, a quantidade de dinheiro, a qualidade do investimento. Aqui a gente está falando sobre a necessidade da educação se modernizar. Tem um termo, para falar em modernidade, né, um termo moderno aí, que se diz no mundo dos negócios, que são as soft skills, que é a habilidade comportamental de cada um. Isso também é uma coisa que a gente deve olhar para o início ali, para a parte fundamental da educação da criança, o desenvolvimento das habilidades comportamentais dela, não? Sim, esse desenvolvimento das habilidades tem muito a ver com realmente com essas características intrínsecas de cada ser humano, onde o professor, ele é importante ele ter esse olhar e trabalhar dentro dessa veia. Por exemplo, hoje em dia, muita coisa gera é TDAH, é autismo, gera algo nesse sentido. E o professor se vê ali em sala de aula sem saber como lidar. Qual o canal melhor de habilidades para esse aluno? Que competência que eu consigo trabalhar? Então, assim, nós temos hoje uma teoria de muita coisa linda que dá para fazer, e nós temos uma prática onde várias crianças diferentes, com habilidades diferentes, precisam cumprir um único cronograma, de uma mesma maneira. Então, a forma de aprender acaba sendo muito prejudicada de acordo com a habilidade de um. Às vezes um é mais sinestésico, uns gostam mais de música, de exatas, outros de humanas, outro é visual, aí, né, de acordo com os exercícios diferentes. Então, hoje em dia, na área de educação, como indústria de materiais concretos e conversando com escolas o tempo todo, eu vejo hoje o nosso papel como um educador de explicar exatamente esse ponto, Mauro, para as escolas. Então, se eu consigo trazer para o concreto, por exemplo, um conceito importante de matemática, independente da habilidade, se ele gosta disso, se ele não gosta daquilo, e a gente trabalha esse conceito, fica muito mais fácil para você evoluir depois com as demais habilidades de cada um. Você traz ali para um senso comum, você traz todo mundo para a mesma página, para pegar a maior parte das habilidades ali, e a partir dali você rampa de acordo com as habilidades específicas de cada aluno. Então, não só em matemática, mas a gente falou agora há pouco sobre isso, existe hoje algumas ferramentas baratas e possíveis que, educando os professores, eles entendendo a forma de usar, a gente consegue fazer o básico bem feito e ajudar essas crianças nas suas diferenças, porque tem e é importante a gente trabalhar e olhar, sim, essas diferenças hoje em dia. Eu tenho sentido hoje um grande desafio de ir nas escolas e de falar acerca disso. Às vezes as pessoas querem algo diferente, mas como o Christian bem colocou, a gente não tem feito o básico e o arroz com feijão. E eu vai pegando também um exemplo, você olha, igual o José Roberto comentou, hoje quem são os melhores, vou pegar o exemplo de matemática no mundo, no globo terrestre. Hoje é Singapura, eles têm os melhores índices de matemáticas do mundo. E aí você vai estudar, tem a cultura, tudo bem, mas como que eles trabalham? Como que eles fazem, Mauro, hoje em dia? Eles fazem o básico bem feito. Eles trabalham na cognição, eles trabalham no concreto, não é sobre muitas coisas diferentes, assim, tecnológicas, é trabalhar muito bem trabalhado a base e o conceito. E é isso que eu acredito, é isso que é o meu dia a dia, o meu trabalho, e eu abraço essa causa também. Meiling, por onde passa a modernização da nossa educação? Olha, eu acredito que a gente, aqui, concordo com tudo que os colegas falaram, e no sentido eu venho acrescentar, nós estamos num momento disruptivo da educação, isso é fato. Trabalho há 23 anos com educação básica e venho acompanhando mais ou menos esse processo que cada vez, em menos tempo, ele evolui mais rápido. Então, o que antes demorava, às vezes, 10 anos entre um processo e ele ter o resultado, depois para 5 anos, e hoje a gente tem processos que acontecem, às vezes, em 6 meses. Vou utilizar um exemplo do que a gente estava tratando aqui sobre tecnologia, tá? Claro que a gente tem que ter sempre em mente que um cenário é educação privada, outro cenário é educação pública. O Christian colocou muito bem, Christian, e só aproveitando para fazer um gancho, eu sempre pensei nesse sentido. Quem é que avalia efetivamente a qualidade da educação pública? Porque a gente que está no cenário privado, a avaliação ali é constante. Os números, eles são muito
visíveis a cada ano. O seu número de matrículas aumentou ou diminuiu? Aquela turma especificamente, ela teve um número maior de rematrículas ou não? O que é que aconteceu com aquele professor? Quem avalia isso não claro, acontecem as avaliações internas, mas tem a avaliação externa, que no setor privado acontece do cliente, né? Via de regra, os responsáveis pelos alunos. E no setor público, né? Quem faz essa avaliação? Essa avaliação ela é sempre porque tem desempenho de eficiência, né? Quando a gente fala aqui em direito administrativo, todo funcionário público ele deve passar ali por essa avaliação de eficiência. Mas até que modo essa avaliação é efetiva? A própria avaliação em si, quem faz? Quem avalia? Quais os critérios? Porque se é uma avaliação só interna, que é feita ali, eu brinco que só para inglês ver, né? Só para parecer que fez e deu check nas suas tarefas do ano, não funciona. Então, esse ponto eu acho muito importante, sim, que a gente tenha essa consciência de pensar quem é que faz a avaliação, então, da rede pública, efetivamente, né? Talvez trazer ali alguns mecanismos para que a gente possa ter uma avaliação mais ampliada pela sociedade em si, que é quem utiliza esse serviço. Falando mais claramente, talvez os responsáveis pelos alunos que estão ali matriculados na rede pública de ensino. Claro que Muito bem, isso... gente. Pode concluir, desculpa. Oi, Mauro. Né, falar, claro que isso, a gente precisa, sem dúvida, a gente não vive uma utopia, né? A gente sabe que tem muitos alunos que os pais não comparecem à escola, que, obviamente, mas a gente sabe que tem muitos que sim comparecem, né? A gente sabe que mesmo na rede pública, eu sei porque eu conheço, posso falar isso de cadeira, tem sim muitos responsáveis atuantes e que não tem voz, às vezes, nas escolas. Muito bem, gente. O programa Gente que Fala no ar pela UTV, a TV da internet, também pelas redes sociais e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM de Dois Córregos no interior paulista. A gente vai dar uma paradinha agora, um intervalo bem rápido, um gole de água para cada um e a gente já volta com mais temas por aqui no programa Gente que Fala. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Volta com o programa Gente que Fala no ar pela UTV, a TV da internet, também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos no interior paulista. Vamos seguir com mais um tema aqui hoje, todos os nossos assuntos relacionados com a educação. Olha, de acordo com o relatório da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, relatório esse realizado em 79 países, seriam necessários mais 44 milhões de professores no mundo para atender as demandas educacionais até 2030. É o prazo para as metas estabelecidas pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Cristian, para ajudar a reduzir esse déficit, como é que as escolas podem contribuir para uma maior formação de professores? Na verdade, não é a escola, né? A escola, sim, para contribuir para a formação, mas tá nascendo hoje, professor de História e Geografia é igual o mico-leão dourado, tá em extinção total, porque não é uma profissão promissora. Você trabalha muito e ganha pouco. Então, teu filho está estudando, o que ele vai fazer? Eu vou fazer direito, vou fazer medicina, vou fazer engenharia, vou fazer pedagogia. Putz, pedagogia não, você vai ganhar pouco. Então, isso está relacionado diretamente à valorização. Agora, por onde começa isso? Porque sem falar tem que valorizar a educação e ninguém começa valorizando nada. Começa pelo quê? Pela valorização interna. Então, vamos pensar o seguinte, vamos elucubrar. Vamos melhorar a qualidade da educação? Ótimo, começa pelo curso de pedagogia, que hoje em dia, na época, não sei se vocês não são da época, tá? As minhas não são da época, que é a época do magistério. Então, hoje em dia tem aula, não tem mais aula de pedagogia, não tem curso de pedagogia, tem curso de filosofia. Vamos estudar de linhas e linhas e fica aquela coisa teórica. A pessoa, R$ 89 por mês, a pessoa entra sem saber absolutamente nada, começa a barreira de entrada. Vamos colocar uma provinha para entrar em escola, para dar aula em escola pública, número 1. Então já sobe a régua, já começa a subir a régua. Depois, plano de carreira vinculado diretamente a uma análise de desempenho do aluno.
do aluno, claro. E aí sim, e aí tem que ganhar muito, tem que ser promissor. O professor tem que ganhar muito, tem que ser o maior salário que existe, né? Eu acho que médico, segurança, a parte de segurança e a área educacional tem que ser salários muito altos. E na área de educação, na segurança também não, mas na área de educação tem que ser um grande salário, desde que ele entregue. É isso. E como é que os gestores podem apoiar o seu time de educadores para motivar cada Aí um? é não, aí não tem nada a ver com isso, né? Aí é um programa de capacitação continuada e não adianta só, porque hoje eu vejo que alguns planos de carreira estão vinculados a receber certificado. Putz, balela isso, né? Balela. Então, não é assim que funciona. Eu acho que os gestores, eles são obrigados, eles têm a obrigação de ensinar, mas as pessoas têm a obrigação de aprender. Se você não quer aprender, você não tem como se desenvolver. E aí entra a pessoa entra em zona de conforto total. Estou ganhando meu salário, somos seres humanos, tá? Então, uma crítica, isso para nós, não é para nós, eu também sou professor. Será que em algum momento, Christian, a luta política vai deixar de respirar na educação? Porque cada lado olha a educação de uma maneira, né, de forma. Aqui lá está doutrinando, o outro está doutrinando, não sei o quê, enfim, e posições ideológicas, político-ideológicas, enfim, de cada um dos lados aí dentro do espectro político, atrapalhando, porque não, você vê um determinado plano de educação que daqui a pouco muda o governo e aí muda esse plano. A gente não tem uma política de Estado para isso, a gente tem uma política de governo, cada um olhando conforme a sua ideologia. Não, isso você acabou de falar, não tem política de Estado. Então, todos os países que o José Roberto disse, entra, sai governo, apesar que na China não tem, né? Entra e sai governo, mas não tem uma mudança de projeto, é um projeto de longo prazo, 20, 30 anos. Então, é óbvio, né? Mas essas questões políticas, governamentais, elas não afetam a educação, afetam o país como um todo, não tem dúvida nenhuma. Se a gente conseguir. Isso eu não sei o que fazer, isso é uma boa pergunta, isso eu não sei o que fazer. Pergunta de $1 milhão. Se a gente conseguir. Ultrapassa os limites da educação. Se a gente conseguir fazer startar uma revolução agora, nesse minuto, não vou dizer uma revolução, porque talvez não seja esse termo, mas uma mudança de fato séria na educação, no sentido do que tem que ser. Quanto tempo vai levar para ela estar em ordem e a gente ter gerações prontas, de fato? E o lado bom, né? A criança aprende com uma velocidade inacreditável, gigantesca. Então, tem vários estudos agora. Quanto que o impacto... Ainda não tem muita conclusão, tá? Não é bem conclusivo, mas quanto que a pandemia afetou no processo de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento das crianças e tal. Gente, a recuperação é um negócio inacreditável. Então, assim, criando uma política de Estado, óbvio que leva tempo. Não dá para... Não existe essa medição, pelo menos eu não sei fazer essa medição. Mas não tenha dúvida que a velocidade do aprendizado da criança é muito mais rápida do que a do adulto. Então, eu não vejo que vai demorar 20 anos, como a China, quando partiu. Nós partimos da mesma raiz, há 20 anos, e eles foram para um lado, nós fomos para o outro. Eu acho que é coisa de 5 anos para ter uma mudança tão significativa. A partir do momento que a criança passa uma grande revolução, o processo de alfabetização. É o mínimo, né? O processo de alfabetização é o mínimo que tem que ser feito. Olha, gente, eu vou passar já para o próximo tema, por conta aqui do horário que está correndo, a gente falando sobre educação aqui no programa Gente que Fala de hoje, pela Altivia TV da internet, pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube e pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no interior paulista. O governo federal está fazendo os últimos ajustes na proposta do novo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, é o conhecido FIES. E essa proposta será enviada ao Congresso até o final do ano. A ideia é que sejam implementados critérios mais rígidos de acesso e a redução da inadimplência. Segundo o Ministério da Educação, o objetivo é reduzir o número de inscritos, que já foi de quase 700 mil em 2014 para cerca de 100 mil estudantes. Meiling, o assunto aqui para você. Bom, tem essa proposta aqui de uma redução drástica, na verdade, na quantidade de inscritos. Isso está correndo
Paralelamente a uma outra coisa que está acontecendo, que é o perdão da dívida aí dos inadimplentes, enfim, essas coisas caminhando, uma coisa interfere na outra. O fato dessa inadimplência ter acontecido está trazendo essa necessidade de fazer uma redução drástica nesse nível, na quantidade de inscritos? O que a gente está vivenciando agora, exatamente, é uma mudança de direção, assim, um redirecionamento do FIES. Nós estamos hoje, né, o último levantamento foi de 52% de inadimplência no FIES, que é uma taxa tão alta quanto de pessoas que entram no crédito rotativo ou no cheque especial, né? Então, obviamente que isso de alguma forma teria que ser revisto, porque senão seria sustentável, né? Todo projeto, principalmente como esse, que é a longo prazo, precisa ser sustentável. Isso vem também, né, encontra com o nosso tema anterior, que é do apagão aí das licenciaturas, dos inscritos nas licenciaturas, né? A gente tem, hoje é muito difícil você ter, professor de História e Geografia nem se fala, mas de uma maneira geral as licenciaturas a gente sofre muito. Então, se você pensa que esse FIES novo, né, vamos falar do FIES novo, que ele vai atingir um público para parar de ser um projeto com um viés mais de financiamento para ser um projeto mais social, tá? Essa é a ideia do atual governo. Não, a gente não vai fazer aqui um juízo de valor sobre se isso é certo ou errado, porque, como tudo na vida, sempre terão pontos para os dois lados. Mas o que é fato é, hoje estão fazendo uma transição entre um projeto que era mais voltado a ser um financiamento para um projeto ser mais efetivamente social. E aí, falando sobre essa renegociação, né, que começou agora, início de novembro, e que vai até o ano que vem, e está dando muito o que falar, porque por vários motivos, eu posso elencar aqui alguns, poucos, para que a gente possa otimizar o tempo. Primeiro, quem estava em dia não teve todo esse desconto. Então, criou-se ali uma balbúrdia em cima disso, com toda razão, porque quem estava em dia se privou, obviamente, de alguns lazeres para poder quitar sua parcela do financiamento, não está sendo tão agraciado quanto outras pessoas que estão em dívida, por exemplo, tem que estar há mais de 90 dias, em débito de 90 a 360 dias, existe ali uma taxa de desconto. Se a pessoa está em débito, por exemplo, há mais de 360 dias, e tem o seu cadastro regularizado ali, ou já recebeu auxílio na época da pandemia, pode ter até 99% de desconto, esse 99% de desconto sobre o valor total do contrato. Então, você imagina como é que seria esse impacto, né? As pessoas que estão em dia com as pessoas que estão, às vezes, tinha uma dívida de 100 mil e ela foi para aproximadamente R$700 agora. Sim. Pode seguir, Meling. E agora, esse novo redirecionamento, para que sejam atingidos realmente a média, a previsão é para 100 mil alunos, né, para que sejam atingidos agora nesse novo FIES, terá realmente um viés mais social. Então, hoje, para o aluno ele conseguir o financiamento no FIES, ele tem que ter uma renda máxima na família, ele tem que ter atingido 450 pontos ali, pelo menos, no Enem, não pode ter zerado na redação. Você encontra alguns critérios objetivos, mas que, de fato, hoje, agora falando no aspecto jurídico, como advogado, existem inúmeros escritórios de advocacia, por exemplo, que vendem serviços de você não atingiu a nota mínima no Enem, mas quer cursar medicina particular. Vem para cá que a gente ingressa com a ação e verifica. Não estou falando se está certo ou errado, estou falando que assim, de alguma forma uma espécie de desvirtuamento de como era o objetivo inicial do financiamento estudantil. As instituições de ensino superior, agora trazendo o olhar para o outro lado, né, as instituições de ensino privada, no início do FIES aproveitaram, assim, tiveram um volume muito grande de entrada de receita. E isso teve um impacto geral nas instituições, inclusive nos cursos de licenciatura. Se a gente pegar lá do início para agora, a gente teve vários projetos. Eu vou dar um exemplo aqui, eu não sei se vocês se lembram. O Christian falou que magistério não é da minha época. É sim, tá, Christian? A gente disse, mas é assim, viu? E, assim, lá, isso deve fazer o quê? Uns 18 anos, existia um projeto que chamava Escola da Família, em que alunos, eles tinham bolsa para a escola
o curso superior de licenciatura, então, seja em letras ou em pedagogia, matemática, e tinha que dar uma contrapartida. Qual era essa contrapartida desse aluno? Ele ia, aos finais de semana, fazer um projeto social nas escolas públicas da sua região, do seu bairro. Então, era um projeto que atingia muito localmente e o resultado era muito impressionante. Eu tive contato, contratamos diversas professoras que vieram desse projeto e elas valorizavam demais a possibilidade que elas estavam tendo de estudar numa instituição privada com bolsa, e a contrapartida era direto para a sociedade ali, porque elas iam aos finais de semana fazer o projeto Escola da Família. E o que era esse projeto Escola da Família? Era aula de reforço para alunos que precisavam, era encontros com as famílias para orientação. Então, assim, esse viés social, quando a gente fala em educação, ele tem que, sim, ser um ciclo. Ele deve ter início, meio e a sua conclusão. Então, o que eu penso que estão voltando agora no FIES desse modo é trazer um olhar mais social. Agora, obviamente, haverá exclusão de muitas pessoas, né? Então, será que esse viés social ele vai atingir o objetivo principal, que é trazer essa possibilidade de acesso ao ensino superior? Porque se você quer reduzir esse número de alunos, obviamente, haverá uma exclusão aí maior de pessoas que não estão conseguindo esse acesso. É de se supor mesmo, Meiling, enfim, embora com a ideia mais social para esse viés que o governo federal está preparando, é de se supor mesmo que muita gente fique de fora, porque você olha para os números, o que era 700 mil e agora 100 mil, enfim, e o ponto da inadimplência, o que é que garante que não haveria inadimplência? Porque pode surgir de novo essa polêmica, mas aí quem pagou em dia, quem não pagou foi perdoado. Tem diversas situações aqui para essa anistia. Tem gente que teve o perdão dos juros, da multa, e ainda o saldo restante do financiamento ainda teve um abatimento, uma redução, né? 12%, depender, assim, existem vários critérios, né, a pessoa teria que se enquadrar ali, mas vamos supor, na hipótese com maior desconto, a pessoa pode ter tido 12% do abatimento da dívida, mais perdão de até 99% de multa e juros, e o saldo parcelado em até 150 vezes. Né? Então, assim, ou pagamento à vista com um desconto maior, ou saldo parcelado de 150 vezes, dependendo, claro, ali da faixa que ele se encontra de dias de atraso, de valor do curso, tem alguns requisitos específicos. E realmente, porque pensa de que forma isso também causa impacto das pessoas que estão em dia falar, então, quem garante que esse novo FIES, a pessoa vai falar, não, vou acertar em dia, porque talvez daqui a X anos vai ter novamente essa renegociação, que é praticamente uma anistia. Eu acredito que isso tenha que ter sido sopesado na hora de pensar nessa política, né? nessa forma agora, porque isso a gente vê muito no sistema privado, que se você deu essa anistia, se você deu esse desconto para uma família nesse ano letivo, certamente ela cria uma expectativa legítima de que isso vai acontecer novamente. Então, eu acredito que não tem essa possibilidade de você ter uma previsão desse valor de débito ser maior ou menor. Até porque o aluno ele se forma no ensino superior e ele passa a dever o FIES ali logo após a formatura, né? E a gente sabe que hoje no mercado de trabalho, nem todo egresso, nem todo aluno que se forma ali no ensino superior, ele automaticamente já ingressa no mercado de trabalho. Bom, gente, outro tema para a gente tratar aqui no programa Gente que Fala, eu estou correndo aqui em razão do tempo, vamos falar do seguinte agora. No dia 19 de novembro foi celebrado o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Eu confesso aqui que eu desconhecia essa data, muito legal, hein? E a mulher empreendedora enfrenta muito mais desafios do que os homens, por conta de outros papéis que também precisa exercer, além de cuidar dos próprios negócios, né? Segundo os especialistas, o empreendedorismo feminino precisa ter um propósito, ou seja, não pode ser feito apenas por dinheiro, mas pelo desafio de transformar a vida de outras pessoas. Thalita, quais são os propósitos que movem o empreendedorismo feminino? Olha, eu não diria necessariamente o empreendedorismo feminino, mas o empreendedorismo geral. Como você bem disse, a diferença entre o empreendedorismo do homem e a mulher é a jornada dupla que ela tem quando chega após um dia exaustivo de trabalho. Então, começa a segunda jornada com as crianças. Não que o pai não participe, mas acaba sendo uma responsabilidade maior das mulheres
por sermos mais multitarefas. Então, vemos aí empreendedoras sobrecarregadas, burnout e tudo mais. Para mim, empreender é você realmente ter uma visão e você saber para onde você está indo, não apenas para um retorno financeiro, e sim porque você tem uma vocação e aquilo que você faz é tão bom, porque você resolve o problema de alguém, que as pessoas estão dispostas a te pagar para isso, para que você resolva esse problema. E muitas vezes há algumas questões quando você fala assim, uma mulher em grandes negócios, porque no primeiro momento eles olham uma pessoa um pouco mais delicada, com aquela leveza, muitas vezes de uma aparência bonita, e para você mostrar que você não é uma pessoa apenas bonita, mas que você tem um cérebro que é muito mais bonito do que o seu rosto, exige ali que a pessoa esteja disposta a te ouvir por alguns minutos e ver o seu argumento. Muitas vezes o homem não tem que provar isso. Mas eu percebo muitas vezes em reuniões de negócios que as pessoas olham, no meu caso, né, uma loira de olho azul e tal, é uma pessoa que chama atenção. Até o meu cérebro chamar atenção, eu preciso de alguns segundos, para que ele entenda que eu sei muito bem aquilo que eu estou falando, que eu sou uma especialista na minha área e que eu não sou só um rostinho bonito, que eu sou alguém extremamente estratégico, inteligente, que eu tenho uma vocação e ele me pagou muito bem para eu exercer aquilo que eu faço, mas não apenas por dinheiro, mas porque eu entendi um dom em mim, entendi algo que me move, um desafio, um propósito. Propósito nada mais é algo que te inquieta e Deus coloca algo dentro de você para que você resolva o problema de alguém. E isso, em consequência, te traz uma prosperidade. E a partir desse entendimento de propósito, muitas coisas mudaram na minha relação com o empreendedorismo. Mas eu trabalhava por uma questão que eu precisava fazer, ou a minha indústria. Quando a chave virou e eu passei de fato a entender os problemas e a resolver grandes problemas de grandes empresas, eu entendi o real propósito daquilo que eu faço, que é ajudar pessoas. Eu posso fazer isso com educação, posso fazer isso em outras áreas nas quais eu use a minha vocação. Então, eu não necessariamente falaria do propósito, mas eu falaria da nossa vocação. Cada um de nós tem uma vocação. E se a gente coloca essa vocação para fora, certamente o nosso propósito nos encontra, não é a gente que encontra o propósito ele nos encontra quando a gente coloca a nossa vocação para fora. Então, com relação ao empreendedorismo feminino, os desafios hoje é você conseguir rapidamente provar que você consegue, da mesma maneira, trazer a solução para aquele cliente e chegar à noite em casa e ter a sua segunda jornada, o seu segundo turno e manter a vida com leveza mesmo assim. E essa vocação, Thalita, ela aponta para onde? Não sei se a gente consegue. Como é que eu posso perguntar? Qual é a vocação média, digamos assim, do empreendedorismo feminino? Aquele olhar médio que a mulher tem para a solução dos problemas que afligem a todos. Eu quero resolver essa questão, quero transformar isso na vida das pessoas. Na média, o que é? Olha, a vocação eu vejo algo como muito pessoal, isso varia muito, mas eu entendi o cunho da sua pergunta. No empreendedorismo feminino, o que eu acho incrível nas mulheres, essa questão do detalhe, do olhar detalhista, da entrega maior. Então, quando eu negocio com mulheres, eu vejo que elas são muito mais agressivas para alguns pontos e muito mais detalhistas para trazer um resultado. Elas não se contentam só, assim tá bom, um olhar um pouquinho mais superficial para algumas coisas. A maioria das mulheres, quando eu falo no empreendedorismo feminino, elas mergulham em detalhes para muitas coisas na operação. Então, em média, eu sinto diferença no lidar, no trato, na forma como elas trazem algumas questões que faz a diferença na negociação, um olhar mais clínico, a forma de fazer multitarefas. Então, o homem ele é muito focado. São formas diferentes de trabalhar. Não existe melhor, não existe pior. Eu não acredito nesse empoderamento feminino de homem contra mulher. Eu acho que isso não cabe para aquilo que eu acredito, para os meus valores. Não é medido, a sua competência não é medida pelo seu gênero, é medido por quanto você se esforça para fazer a coisa acontecer. Mas, enfim, então eu vejo hoje mulheres fazendo a diferença no empreendedorismo por esse olhar, por essa característica única das mulheres, que é essa habilidade realmente de multitarefas, de entregar mais, de ver um detalhe e fazer a diferença em grandes negociações também. Pois é, legal. Sem essa coisa do homem contra a mulher e a mulher contra o homem, que você destacou que você acredita nisso, sem o sexismo, né? E quando aparece o homem com
aquela entortada de boca, entortada de nariz, ó, não vai, não concordo com isso, enfim, qual é o argumento, como é que é esse movimento da mulher de dobrar o homem, no bom sentido, né, destacando que aquele trabalho vai ser feito por uma transformação? Olha, isso acontece em qualquer área, mas você consegue mudar o game quando você mostra que você é especialista naquilo que você faz. Então, por exemplo, eu já me vi em mesas grandes, estava em um evento Diamond com pessoas muito relevantes, e eu sentei na mesa, ninguém sabia quem eu era, mas os homens não fizeram questão de perguntar. Eles perguntavam entre eles, entre os outros homens, o que eles faziam, e eles nem sabiam que daquela mesa eu era a pessoa mais relevante para o negócio deles. Então, assim, só que eu não tive a oportunidade de falar para que eles conhecessem algo sobre mim. Então, só no primeiro momento, aquilo já eu percebi uma diferença. Mas, se eles tivessem feito qualquer pergunta para mim, pela minha habilidade e vocação, eu conseguiria dar argumentos para que eles pudessem me ouvir. A questão é, muitas vezes eles nem querem te ouvir, porque eles já fazem, né, já olham ali pelo seu... Já acho que não, acho que essa pessoa não vai me agregar. Mas quando é uma reunião intencional de dia a dia, né, entre empresas já previamente marcadas, eu tento já num primeiro momento mostrar as dores do cliente e mostrar para aquilo que eu vim. Então, rapidamente eu pego o respeito desse cliente, e ele fala: opa, a loira está entendendo o que ela está falando. Ela não está falando um monte de besteira quando eu trago para o material pedagógico concreto, para educação, para a dor do cliente. Opa! E aí, às vezes, as grandes empresas, elas me trazem um exemplo muito rápido para terminar, a gente está com o tempo ali, uma pré-solução para aquilo que eles querem que eu só orce para eles, que é o que todo mundo faz. E eu chego e falo: olha, eu tenho o que você quer, mas eu posso resolver seu problema assim, 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 assim. Aí o game muda, eles olham para mim, me respeitam, e no final da reunião é o que você indicaria para nós no novo projeto. Olha, gente, 5 minutos para acabar o nosso tempo aqui. Perguntas da nossa audiência, uma para cada um. Então eu vou pedir respostas curtinhas para cada uma delas, para a gente atender a todos que estão participando. A Thalita está falando, então eu vou com você, Thalita. Primeiro é a Juliana Rocha, ela está no Instagram e pergunta: a tecnologia já consegue substituir o uso de jogos e brincadeiras com materiais físicos no aprendizado dos alunos? Bem rapidinho. Ela não substitui, porém cada um tem o seu lugar na educação. O concreto ele vai trabalhar o conceito e o digital ele vai trabalhar a fixação. Eles não se excluem, eles se complementam. José Roberto, a pergunta da Marta Andrade, ela está no YouTube. Obrigado, Marta. Qual é a sua avaliação, ela pergunta, sobre as chamadas escolas democráticas, que têm uma gestão mais dividida entre professores, funcionários e alunos, como as elaboradas pelo empresário Ricardo Semler? Seu áudio está fechado, José Roberto. Pode abrir, por gentileza. Perdão. Agora sim. Então, veja, a gestão escolar ela tem várias formas, vamos dizer assim, de ocorrer na prática. Pode ser só pública, pode ser só privada, e eu acredito numa parceria público-privada entre escolas, entre profissionais do setor público e profissionais privados. No caso do exemplo do empresário Ricardo Semler, eu acho importante a participação. Não é uma questão apenas se o professor decide ou o diretor decide, não. É importante um gestor que compartilhe a gestão, escute os professores, escute a comunidade, os pais dos alunos e até os alunos, dependendo da idade, da maturidade dos alunos, mas a decisão final é dele. O gestor, a decisão final é dele. Eu acho importante esse tipo de participação. São experiências de gestão que devem ser incentivadas e avaliadas, principalmente. Christian, a Cristina Nogueira, na UTV, acompanhando a gente. Obrigado, Cristina. Como lidar com as ambições dos estudantes de hoje, que são bem diferentes das gerações anteriores? Bem rapidinho, Christian, por favor. Nós fizemos uma pesquisa, o Grupo Rabbit, com 30 mil famílias no começo do ano e com alunos. Foram 30 mil alunos. E o que mostrou é que os alunos tem muito senso comum que está errado. Quando o aluno moderno, os jovens, eles não querem mais ter responsabilidade, não querem casar, não querem uma série de coisas. Mostrou claramente, qual o objetivo hoje quais são os objetivos dos alunos. O que apareceu, 30 mil alunos, hein? O que apareceu em primeiro lugar, ter formação, formar família e ter um bom emprego.
Então, assim, existe um resgate de valores aí. A gente tem que pensar em tomar um pouco de cuidado com o senso comum que eu escuto por aí. Os alunos querem, sim, o básico. Meiling, a pergunta para você, o Rodrigo Monteiro está no Facebook e quer saber o seguinte: quais são os requisitos para uma faculdade se habilitar? São duas perguntas em uma. Quais são os requisitos para uma faculdade se habilitar e oferecer cursos financiados pelo FIES? Aí ele emenda aqui: não temos hoje muitas faculdades ruins sendo pagas com dinheiro público? Olha, Rodrigo, essa pergunta é uma pergunta que realmente sempre acontece e são diversos requisitos. Não é fácil para uma faculdade, para uma instituição de ensino superior, se habilitar para o FIES. Não tem como trazer aqui o rol para você, porque realmente o tempo nosso não vai permitir. Mas o que eu posso dizer é que é um processo, sim, bastante burocrático. Com relação à qualidade sendo financiado por dinheiro público, digamos assim, esse é um problema. E é um problema que tem que ser enfrentado e que está ali, digamos que num limbo ainda meio não resolvido, porque a gente volta àquilo, as análises são feitas pelos resultados finais dessa instituição, e nem sempre os resultados finais que são coletados a longo prazo refletem a qualidade mesmo daquela faculdade. Em outras palavras, não necessariamente um exame que é feito ao final do curso apenas vai refletir se de fato aquele curso é bom ou não. Vou dar um exemplo aqui do ENAD, tá? Mas, assim, a gente é bem crítica mesmo essa sua pergunta e faz todo sentido. Como é que a gente pode financiar com dinheiro público algumas instituições que não estão ali naquele patamar que a gente espera? Nosso tempo acabou, então vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, terça-feira. Falamos muito bem, muito legal aqui o nosso bate-papo sobre educação. Estiveram com a gente hoje o José Roberto Cunha, economista, administrador, ele é mestre em Relações Internacionais, doutor em Administração pela Universidade de São Paulo. Meiling Leone, advogada, pedagoga, avaliadora do Sinais MEC, ela é coordenadora de pós-graduação do G7 Jurídico e da Escola Superior da Advocacia em São Vicente, também mestre e doutora em Direito Internacional e linha de pesquisa em Educação. Thalita Mazzi, empresária, palestrante, sócia e conselheira da MMP Materiais Pedagógicos, e o Christian Coelho, consultor em gestão educacional, ele é CEO do grupo Reddit. Muito obrigado, gente, pela presença, pela participação de vocês, pelos esclarecimentos. E um abraço de toda a equipe do programa Gente que Fala, que é a realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você aí do outro lado, espectador, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã pela Altivia TV da internet, pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube, e com retransmissão à noite, às 10 horas, pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no interior paulista. Um abraço a todos e até lá. Tchau, tchau.